Olá, está começando mais um programa especial sobre o coronavírus aqui na TV Evangelizar. A nossa missão aqui é informar você com muita responsabilidade. Lembrando, sem pânico, hein, gente? Sem pânico e lembrando de ficar em casa também, É né, verdade. Gilson? Vamos lá, que bom que você está em casa nos assistindo. E olha só, neste momento de crise, muitos setores estão encontrando soluções criativas. Aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, no Paraná, o padre Reginaldo Manzotti encontrou uma maneira carinhosa e segura para que os fiéis estejam na missa mesmo de longe. Não entendeu muito bem? Então dá uma olhada. Olá para você que acompanha a programação da TV Evangelizar. O Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas não está recebendo presencialmente os fiéis para as missas, seguindo a determinação da Arquidiocese de Curitiba. A medida quer evitar o risco de contágio pelo novo coronavírus. Mas pela TV, aplicativo, redes sociais e também pela página do padre Reginaldo Manzotti, você segue acompanhando todas as celebrações. Nós queremos que você continue conosco e seja um girassol para o padre Reginaldo e para todos da Associação Evangelizar é Preciso durante esse período. As missas que acontecem aqui no santuário estão com as portas fechadas, mas como você pode ver, a igreja não está vazia não. A presença dos fiéis fica por conta das fotos enviadas por e-mail e colocadas nos bancos, uma forma do padre Reginaldo estar mais próximo dos fiéis. As missas aqui do santuário são transmitidas segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, das 7h30 da manhã ao meio-dia. Na quarta também tem celebração às 4h30 da tarde e na sexta às 7 da noite. Sábado a missa é ao meio-dia e domingo às 8 da manhã e às 6 da tarde. Neste período estamos realizando também os 40 dias em oração. Na fé em Deus nos mantemos firmes. É a TV Evangelizar rezando junto com você. Essa hora é a hora também de muita criatividade, bela maneira, né? Para as pessoas fazerem bonito. presentes, né? Eu achei bonito e emocionante, né? Aliás, vem repercutindo no Brasil inteiro essa atitude. Gente, em todo o Brasil, e realmente é emocionante, até arrepia de ver a igreja lotada, né? Lotada de pessoas que gostariam realmente de estar ali e que estão em casa, rezando por todas as pessoas que estão passando por esse momento difícil. Agora nós vamos para a Itália. Lá a situação está terrível. O governo estuda aumentar a quarentena. Vamos à Itália com a nossa companheira Larissa Zanon, que tem mais informações. O número de mortes causadas pelo coronavírus na Itália já ultrapassou o número total de vítimas na China. Segundo o balanço das autoridades, a Itália registrou 3.405 mortes pelo coronavírus. Na China, considerando todo o país, o total de vítimas é de 3.245. Em um único dia, aqui na Itália, foram registradas 475 vítimas. Mais de 40 mil italianos foram infectados. E mesmo com a quarentena, o país teve uma alta de 14,9% de novos casos em apenas um dia. O exército italiano foi chamado para retirar corpos da cidade de Bérgamo, onde os serviços funerais estão sobrecarregados. Vídeos feitos por moradores da cidade mostram caminhões em um triste cortejo. As vítimas foram levadas para cidades vizinhas, onde foram cremadas, longe das famílias que não puderam sequer realizar um velório e dar o último adeus. Para conter a disseminação do coronavírus, o governo da Itália impôs restrições na circulação em todo o país. Italianos não devem sair de casa, a não ser em caso de extrema necessidade. Na maioria, é preciso levar uma declaração para apresentar às autoridades em caso de abordagem. O governo ainda estuda prolongar o tempo de quarentena, que deveria terminar agora, no dia 3 de abril. Por aqui, o clima ainda é de medo, tristeza e apreensão. De Torino, na Itália, Larissa Zanon, para a Rede Evangelizar. As imagens são impressionantes. Aquele comboio com corpos para cremar, nem para enterrar, é para cremar. E imaginar, Gilson, que as famílias nem podem acompanhar. Nem devem acompanhar. É, muito triste, mano. Realmente. Talvez seja essa a imagem até agora de toda esta catástrofe.
É uma das mais significativas, realmente, que faz a gente refletir. E você tem novos números, né? Aumentou na Itália? Já passam de 4 mil. A Itália, já a situação é de calamidade mesmo. Os números passam de 4 mil e já tem mais vítimas na Itália do que na China. E olha só, nós recebemos também da Itália o relato do jornalista do Vaticano, Silvonei José Protes, sobre esse momento. Ele está em Roma e mandou esse relato para a gente. Vamos acompanhar. Estamos vivendo uma situação surreal, se assim posso dizer. As ruas das cidades desertas, Roma, que é uma cidade que quem conhece sabe do volume de pessoas pelas ruas, são mais ou menos entre 27 e 30 milhões de pessoas que todos os anos visitam a capital italiana, vêm até o Vaticano. Saindo pelas ruas, via da Conciliação, onde nós nos encontramos nesse momento no Vaticano, não se vê ninguém. Praça São Pedro fechada, as igrejas estão fechadas no sentido que não temos Santa Missa, estão abertas para a oração de cada um, individual. O país está parado. São ainda, se esperam ainda para os próximos dias, medidas ainda mais duras. Nós temos todo o comércio fechado, com exceção, nesse momento, dos supermercados, mas os supermercados começam a entrar já numa regra também um pouco mais dura. Vão abrir às 8h30 da manhã e vão fechar às 6h30 da tarde, fecham às 12h30 do domingo, para fazer com que as pessoas não saiam de casa. São mais de 40 mil pessoas que já foram atuadas, ou seja, que foram multadas porque estavam na rua sem uma legitimidade, no sentido que não tinham como explicar a presença. Para sair de casa, você tem que preencher um módulo dizendo o porquê você está saindo. Se está indo para o trabalho, se está indo ao médico, se você está indo na farmácia, enfim. Essa justificativa entra dentro de algumas categorias que o governo colocou em evidência. Tem gente que, naturalmente, está extrapolando esse momento e coloca, eu vou comprar pão naquela padaria porque o pão lá é melhor, para você ter uma ideia, né? Existe também, estão fechando os parques, as pessoas estavam levantando cedo para correr, aquele negócio para fazer footing, nesse momento estão sendo fechados todos os parques. Isso para evitar que as pessoas saiam de casa. A primeira prevenção no contágio, para evitar o contágio, é exatamente isolar-se e manter-se dentro de casa. Depois, é claro, vem agora essas polêmicas, se tudo que foi atuado aqui na Itália foi em tempo hábil, se poderia ter sido feito uma estrada diferente, a economia completamente parada, são mais de 25 bilhões de euros que o governo está injetando neste momento no mercado para fazer com que não falte dinheiro, para que as pessoas possam continuar comprando principalmente alimentos, porque nós sabemos que tem uma faixa da população que nesse momento não está trabalhando e não está ganhando. Por exemplo, aqueles que têm os bancos nas ruas, que vendem hortifrutigranjeiros, aqueles que vendem roupas, um eletricista, um mecânico, enfim, pessoas que terceirizadas, inclusive. É um momento em que se para, se reflete e se olha para frente. Estamos ainda num túnel, esperamos que esse túnel em breve nos mostre uma luz. Silvonei, quais são as lições que nós, brasileiros, temos que aprender em relação ao vivido hoje na Itália, hein? A primeira coisa é que nada será igual àquilo que nós tínhamos antes. O que significa isso? Nós devemos mudar o nosso modo de viver. Estamos na Quaresma, eu aproveito para dizer isso. Na Quaresma nós sempre buscamos o essencial, como disse o Santo Padre, inclusive na sua mensagem para a Quaresma desse ano. Buscar aquilo que é essencial. E o coronavírus está impondo o essencial nesse momento. Nós temos que mudar o nosso jeito de viver. O essencial. O que é essencial, né? E a primeira coisa é o respeito pelo outro. Aí vem a responsabilidade. Não ser o super-homem dizendo que eu não vou pegar o coronavírus, eu não vou pegar esse vírus. Nós vemos atletas, nós vemos jogadores de futebol que sabemos que têm um condicionamento físico excelente, pegando o coronavírus. Portanto, não existe super-homem. Temos que seguir as regras. E a primeira regra é isolar-se, ficar
em casa. Esse é o primeiro momento em que temos que mudar a nossa dinâmica de vida. Aqui na Itália, as pessoas seguem a Santa Missa através dos meios de comunicação, das redes sociais. Ah, eu quero ir à igreja, perfeitamente. Quem sabe nunca foi, mas agora, para sair de casa, quer ir à igreja. Como tem muita gente que nunca correu, fez footing, agora inventou que quer fazer footing. Levantar cedo para correr. Então, a nossa conscientização do que significa isso é muito importante. Temos que ter responsabilidade. Isso eu digo aos nossos queridos irmãos brasileiros. Fico imaginando aqui a Itália toda parada. Nossa. É cenário de ficção científica. Ficção científica. Ninguém ia imaginar todos aqueles pontos turísticos vazios. Completamente. Completamente. E olha, o que o Silvonei trouxe para a gente é o que todo mundo que mora na Itália e está gravando esses vídeos traz. Eles estão nos alertando, Dilson, fique em casa. Por isso que eu perguntei para ele, né? O que a Itália nos ensina? Eu acho que é exatamente isso, porque no início até pessoas conhecidas nossas falaram, não, é só uma gripe da Itália. E agora fala, não, você tem que ficar em casa. Então a gente não quer criar pânico de maneira nenhuma, né, Adilson? Não é uma questão de pânico, é de conscientização. Se existe essa orientação das autoridades para ficar em casa, é só um momento. Isso vai passar, como a gente sempre diz. Sem dúvida, e vai passar mesmo. Ainda na Itália, no Vaticano, o Papa Francisco fez uma oração e divulgou essa oração. Ele ora pelos agentes de saúde de todo o mundo. Ieri ho ricevuto un messaggio di un sacerdote del Bergamasco che chiede di pregare per i medici di Bergamo, Treviglio, Brescia, Cremona, che stanno al limite di lavoro, stanno dando proprio la propria vita per aiutare gli ammalati, per salvare la vita degli altri. E anche preghiamo per le autorità, che per loro non è facile gestire questo momento e tante volte soffrono delle incomprensioni, siano i medici o personali ospedalieri, volontari della salute e le autorità. In questo momento sono colonne che ci aiutano ad andare avanti e ci difendono in questa crisi. Preghiamo per loro. Mas olha, gente, nesses momentos de medo, apreensão e também de oração, é um momento de reflexão no mundo. Nós recebemos hoje aqui no estúdio para conversar com a gente o senhor José Leão, ele é filósofo, educador e diretor de Identidade, Missão e Vocação da Província Marista Brasil Centro-Sul. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Senhor José, precisou de um coronavírus para a gente olhar mais para dentro de nós, para o ser humano descobrir que nós não somos super-heróis, não? De certo modo, sim. É um pouco lamentável que seja assim, inclusive por causa de perdas de vida, é lamentável, deveria ser por outro meio, mas infelizmente esse é o caminho que vai poder nos levar de volta para casa. No sentido de que a gente tinha se afastado muito de nós mesmos e tínhamos nos afastado muito da própria casa, a família, o lar. E nos aproximado do celular. O trabalho, o ritmo da vida moderna nos tirou de nós e nos tirou da própria família, do seio da família, nos tirou da convivência com a pessoa que está do lado. As redes sociais, por exemplo, nos conectavam preferencialmente com pessoas que estavam longe de nós, não necessariamente com as pessoas que estavam do lado. Eu observei que nós não estávamos, como nós imaginávamos, desconectados. Nós só estávamos desconectados com as pessoas que estavam do nosso lado, mas conectados com pessoas que estavam distantes. De certa forma, é um retorno. O nosso colega que falou do Vaticano, ele falou uma palavra importante, o que é essencial. O que é essencial para nós? Não é? É uma maneira é um momento de refletir o que é essencial. Será que é realmente trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, não ter tempo para nada? O que é o básico? O que nós precisamos para viver? E bem.
O essencial para a gente é ser aquilo a que nós estamos destinados. O essencial para a gente é ser gente. Então, esse é o essencial. Tudo mais a gente faz para isso. Mas o destino da humanidade é o destino de ser gente, de cada um de nós. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos sair, vamos praticar esporte, vamos fazer lazer, mas o objetivo, o propósito é ser gente. E ser gente cada vez melhor a cada dia. E isso nós estávamos, de certa forma, perdendo. Por isso a gente tem uma grande oportunidade, infelizmente, nessa situação do coronavírus. O senhor entende que o brasileiro já tem a real noção do perigo, não? Ou ainda não? Eu vejo que nós estamos rapidamente caminhando para a tomada de consciência. Acho que o mundo inteiro está caminhando para a tomada de consciência um pouco lentamente, mas estamos tomando consciência. Eu acredito que daqui a pouco, como se diz no popular, essa ficha já tenha caído para a grande maioria das pessoas. Eu acredito que nós estamos começando a tomar consciência, sim. Nós estávamos conversando antes de começar o programa e falando até de dicas e orientações, porque as pessoas estão passando muito tempo em casa, né? Não estavam acostumadas com isso. É um momento, até a gente comentou, poxa, ficar junto, pai, mãe, filho, de novo. Que estranho. Fazer as refeições juntos, para muitos adolescentes e crianças, é uma novidade, sim, né? Os pais indo para a cozinha. E o senhor estava falando algumas orientações. O que pode ser feito nesse momento? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que considerar e que é importante é que é o seguinte, esse cenário que o coronavírus nos impõe leva-nos perigosamente a uma situação de tristeza profunda. Sim. A gente vai observar isso com o passar dos dias. Essa tristeza vai fazer aumentar em nós a ansiedade. A ansiedade é uma energia que precisa, de alguma forma, encontrar um caminho. E a gente teme que esse caminho seja o caminho do pânico. Ou seja, a primeira questão é, nós temos uma situação existencial que deve ser provocada em função da crise, seja da crise de saúde, seja da crise econômica que vai se estabelecendo, se instalando por conta do coronavírus. De certa forma, então, eu percebo que nós vamos caminhar para uma espécie de sofrimento existencial pesado. Os adultos experimentarão de um jeito, as crianças de outro. Mas todos nós vamos sentir tédio. Nós não estávamos acostumados a ficar em casa. Nós estamos sendo, por força das circunstâncias, confinados em casa. E nós não estávamos acostumados a isso. A casa tinha se tornado para nós apenas um lugar de passagem, de dormitório. Então agora nós temos que voltar para casa para conviver com as pessoas que a gente não estava, de certa forma, convivendo. Esse tédio vai afetar as crianças e esse tédio vai afetar os adultos. Bom, essa é uma questão. Como se defender disso? É muito difícil, nessa hora todo mundo acredita que tem uma receita. Mas nós estamos pensando que há duas coisas importantes lá na nossa província, nós estamos refletindo sobre duas coisas importantes. A primeira é, a gente precisa de alegria. Alegria para fazer o enfrentamento da tristeza. Então, a gente precisa pensar o mundo de uma forma esperançosa, alegria nesse sentido, da esperança. De certo modo, eu estava falando ali que o Papa Francisco, de alguma forma, nos preveniu com a Laudato Si, com a ideia da casa comum. A CNBB também, sem saber, nos preveniu com a campanha Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou dele. São dois momentos muito interessantes. Se lembrarmos da Gaudete, a Gaudete está dizendo, olha, a santidade se manifesta, me dizia o colega, me lembrava o colega, em atos concretos. Quer dizer, nós viemos como igreja, de certa forma, profetizando, meio que sem saber do que precisaríamos agora. Então, nós precisamos de alegria. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, tudo que a gente puder fazer para favorecer que as pessoas conversem, e que as pessoas conversem durante o dia na família, acredito que a família precisa criar uma rotina de pelo menos voltar a conversar diariamente. E aí precisa sugerir atividades para as crianças, leitura, boas leituras precisam ser sugeridas, bons filmes precisam ser sugeridos, boas músicas para escutar em família precisam ser sugeridos e ao mesmo tempo marcar para conversar no final do dia ou em algum momento sobre essas questões, mas voltar a ser gente, percebe? Quer dizer, voltar a conviver com o outro, voltar a tocar no outro em casa, voltar a olhar no olho, voltar a perceber, pais, voltarem a perceber os filhos crescendo, como estão avançando na vida, não só fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente. Filhos, começar a perceber como os pais estão evoluindo em direção à velhice. Uns aos outros perceber como nós estamos nos tornando gente melhor, ou às vezes nem tanto assim. Mas é uma oportunidade muito significativa. É curioso, né, Adilson, ver o senhor Leão falando sobre isso e a gente consegue ver quase um aspecto positivo,
Exatamente. No meio de tanta tristeza. No meio da tragédia, algo de positivo. Exatamente, assim, porque na verdade é que a alegria, essa emoção e essa esperança na vida é que deve instalar em nós a capacidade de enxergar caminhos positivos para sair dessa crise. Eu tenho sentido, por exemplo, que há um tipo de profissional, por exemplo, o Ministério da Educação, que eu acho que a essa altura precisava começar a convocar professores, especialistas que estão nas escolas, nas universidades, a dizer para as famílias como animar, traçar roteiros, como orientar os pais nessa direção, não só com crianças, mas com os adolescentes, Sim. porque o tédio é mais perigoso para o adolescente que está no momento de explosão de energia. E, sobretudo, me perdoe, numa sociedade como a brasileira, que é muito parecida com a italiana, a sociedade que expõe o que pensa, que fala, que é de contato, enfim... É um tombo, né? Naturalmente que a gente vai precisar se cuidar, do ponto de vista cultural nós não vamos perder isso, evidente, de forma nenhuma. Essa alegria que a gente expressava de diferentes formas, especialmente na forma corporal, Sim. ela vai ter que ser agora contida para se manter no aspecto espiritual. Mas se a gente desiste necessariamente, momentaneamente, desse toque, dessa alegria do contato, não pode de forma nenhuma desprevenir o espírito. O espírito precisa querer esse encontro, querer esse contato. E nesse momento, acho que, especialmente os cristãos que têm uma intimidade preservada com Deus, têm que entender que a intimidade com Deus alimenta a esperança. O senhor Leon chamou a atenção para uma coisa importante. É importante que as famílias conversem, mas muitas famílias estão divididas neste momento. Daí a tecnologia para ajudar, então, né? Ajudar aquela avó que não sabe muito bem como mexe em aplicativos como o WhatsApp, a se comunicar com a família, não é? Nós vamos ter que encontrar meios, porque de qualquer forma, mesmo estando em família, a verdade é que a gente estava meio desacostumado a conversar. E aos poucos a gente foi se tornando indiferente uns aos outros. Então não é anormal perceber que filhos se tornarem indiferentes aos pais e pais se tornarem indiferentes a alguns filhos, por exemplo. Que marido e mulher às vezes se tornaram indiferentes. Mas como não estavam convivendo no lar, estavam chegando praticamente para jantar e dormir, isso não emergia, agora vai emergir. Então, acho que do ponto de vista, por exemplo, de missão, para nós, essa preocupação com a família é fundamental. Esse confinamento familiar reclama um processo de educação, mas não é apenas um processo cultural, é um processo de educação espiritual, é um processo de educação emocional e de educação espiritual profunda. Nesse sentido, a gente pode enxergar, sim, um aspecto positivo na crise. Para a gente concluir, uma mensagem para quem está nos acompanhando em casa, diante de todo esse quadro. Eu acredito que, por exemplo, pensando nos pais, acredito o seguinte: os pais precisam ser os primeiros mensageiros da alegria junto aos seus filhos. Tudo bem, a gente vai ter notícia cada vez mais desagradável nos próximos dias, mas é preciso vacinar não apenas o corpo contra o coronavírus, é preciso vacinar a alma. E nesse momento, vacinar a alma é enchê-la de alegria e de esperança. Acho que fundamentalmente é isso que nós temos que fazer. Muito obrigada, senhor Leão, pela sua presença, as informações. O senhor colaborou muito com o nosso programa. Nos muito obrigada. deixou otimistas. Quase otimistas neste momento. Muito obrigada. Agradeço. Nós temos que fazer um intervalo, mas é rapidinho. Não saia daí, que já tem mais um programa especial sobre o coronavírus aqui na TV Evangelizar. Até já. Daqui a pouco vamos falar de economia, hein? Exatamente. Até daqui a pouco. Senhor Jesus das Santas Chagas, eu vos adoro, louvo e bendigo diante do Santíssimo Sacramento. Pão vivo que descestes do céu para dar vida e saúde ao mundo. Eu vos adoro, venerável sacramento, que sois o tesouro de todas as virtudes e graças. Eu vos adoro, Jesus das Santas Chagas. Coloco diante de vós todas as famílias, comunidades, as nossas vidas e todas as pessoas do mundo inteiro que agora estão sofrendo com a doença ou com a ameaça de contágio do coronavírus. Jesus das Santas Chagas, vós sois o médico divino, sois a vida em plenitude. Protegei-nos, Senhor, para que esse vírus não chegue até nós. Livrai-nos desse mal, vós sois a saúde, vós sois o sumo bem. Cremos no poder da graça e proteção
Amém. Get ready for the revolution. O mundo está evoluindo. Novas tecnologias surgem a todo instante. Estamos sempre conectados. E quem está mais apto a acompanhar essa mudança são os jovens. Por isso, aqui na obra, o Jovem Associado tem uma missão especial: levar a palavra de Deus a todos os lugares. Jovem Associado da obra Evangelizar é Preciso, obrigada por nos ajudar com a sua ousadia e juventude nessa batalha pelo bem, amor e fé. Acesse o site www.evangelizarepreciso.com.br e torne-se você também um associado, pois juntos podemos mudar o mundo através da palavra de Deus. Evangelizar é preciso. Conselhos do Papa Francisco para a Quaresma. Cuidar com um carinho especial dos que estão perto de você. No Armarinhos Nodari você encontra toda a linha de tricô, crochê, sacarias, caixas de MDF, tintas e tudo para seus trabalhos manuais ficarem incríveis. São 2 lojas em Curitiba, na José Loureiro, pertinho da Carlos Gomes, e na Westfalen, quase a esquina com André de Barros. Armarinhos Nodari, há 20 anos no coração da cidade. Estamos de volta para todo o Brasil, aqui pela TV Evangelizar, um programa todo especial para você sobre o coronavírus. Neste momento, Vanessa, nós temos que orar por pessoas muito especiais neste país e no mundo que estão tratando pessoas que estão com coronavírus. Imagens estão sendo distribuídas nas redes sociais, ó. Esses são médicos, não, Vanessa? Isso, a frase que eles estão divulgando ali, gente. Nós estamos aqui trabalhando por vocês, fiquem em casa por nós. É um apelo dos médicos, dos enfermeiros, de todos os agentes de saúde, e nós temos que aceitar, gente, tem que ficar em casa, não é momento de sair. Como disse o nosso colega lá do Vaticano, muita gente que nem faz compra todos os dias no mercado, agora está indo fazer compras. Nunca comeu pão e todo dia vai na padaria. Todo dia vai na padaria. Então aqui, nós estamos aqui por você, fique em casa por nós, é um apelo dos agentes de saúde e nesse momento de união mundial, é isso que nós temos que fazer. Olha, são imagens de todo o Brasil, de todos os profissionais de saúde para inspirar você. Se você tem alguma dúvida, ó, atenda ao apelo dos profissionais que estão salvando vidas e arriscando a própria vida, né, para que outras pessoas sobrevivam e passem por esse problema. São pessoas que estão na linha de frente da guerra. Completamente, realmente. E olha só, muita gente que estava com viagem marcada a trabalho ou a lazer, fica sem saber o que fazer nesse momento. O que eu faço? Faço um acordo com as companhias aéreas, com as agências de viagem. O governo federal tem algumas orientações sobre esse tema. Confira na reportagem. O novo coronavírus está tirando o sono de muita gente. Mexeu com a economia mundial, mudou padrões de comportamento e ainda está fazendo estragos nos planos dos brasileiros. Esta aposentada estava de malas prontas para ver o nascimento do segundo neto na Austrália. As passagens já estavam marcadas para o início de abril. Quando aconteceu esse surto aí do coronavírus, eu resolvi entrar em contato com a minha agente de viagem e negociar para adiar a viagem, porque não tem como viajar agora, eu posso ter problemas para sair do meu país e para entrar na Austrália.
Ela e todas as pessoas com passagens e pacotes marcados para os próximos 60 dias têm a possibilidade de remarcar sem custo adicional. A medida vale também para hotéis, mas é importante lembrar que a remarcação leva em conta fatores como destino, temporada e tarifas. A nossa recomendação diante de uma situação em que o consumidor queira cancelar a sua passagem aérea é buscar primeiro a nossa plataforma consumidor.gov.br, que é a plataforma oficial do governo federal. Nessa plataforma todas as empresas aéreas estão cadastradas, então esse consumidor ele pode fazer a sua reclamação. Há um prazo de 10 dias para o retorno, ou seja, essa empresa ela tem que dar uma solução para o consumidor no prazo de 10 dias. Nós temos um índice de resolução de 80%. Para evitar que a remarcação de passagens e pacotes vire caso de justiça, a recomendação é que haja flexibilidade nas negociações com o consumidor, evitando assim maiores prejuízos tanto para os viajantes como para o setor aéreo e turístico. Ele pode buscar um PROCON também, para tentar essa solução amigável. Nós sempre sugerimos uma solução amigável porque ela é boa para os dois lados, ela evita também que esse consumidor leve a demanda ao Poder Judiciário e que a resposta não venha no tempo em que ele espera essa resposta. Nós vamos continuar falando sobre passagens aéreas, passagens, pacotes. Nós vamos conversar com a Natália Broto, que é da Associação Comercial do Paraná. A situação de pandemia do coronavírus ou do Covid-19 tem feito com que muitos consumidores solicitem às companhias aéreas, de ônibus, enfim, a solicitação de cancelamento de suas viagens, de reembolso dos valores ou mesmo de reagendamento. Remarcação dos seus bilhetes, de suas viagens. A situação realmente ela é bastante delicada, com o fechamento de lugares públicos, restrição de circulação, o que muitas vezes faz com que essas viagens realmente percam o sentido e tornem-se, em certo ponto, até contraindicadas. A orientação dos órgãos de proteção ao consumidor tem sido no sentido de que esses cancelamentos ou esses reembolsos sejam feitos de maneira integral, sem retenção de qualquer taxa ou multa. Caso isso não aconteça, existem órgãos de proteção ao consumidor que poderão ser procurados e o judiciário já vem também recebendo esse tipo de demanda e acatado de maneira geral a remarcação desses bilhetes sem nenhum tipo de taxa ou de retenção de valores por parte dessas companhias. Não faz sentido viajar, né? Não, né? A gente sente muito pelas pessoas que estavam com viagem marcada, muitas vezes é aquela viagem dos sonhos, mas esse é um momento de comoção mundial, é como a gente disse, é um momento de se unir, as coisas mudaram. E não faz sentido a empresa ou a companhia aérea não devolver o pacote, o dinheiro, com certeza deve haver uma... sim, no diálogo, na conversa, transfere, negocia. Nada disso estava previsto, ninguém estava pensando, obviamente... Ninguém vai perder nada, nós vamos ganhar a vida. Exatamente. E olha só, as pessoas que têm planos de saúde também ficam em dúvida nesse momento, né? Será que, por exemplo, para fazer o teste, para saber se eu tenho coronavírus ou não, eu posso procurar o meu plano de saúde? Como que eu faço? Vou para um posto, público? A gente conversou também com uma advogada especializada em direito à saúde. Ela mandou um vídeo para a gente com algumas orientações. Vamos ver. O exame para o diagnóstico do novo coronavírus passou a integrar o rol do INSS no último dia 13 de março. Então agora, todas as operadoras são obrigadas a garantir esse exame para os seus beneficiários. Nós temos ouvido falar que há falta do insumo do exame no mercado, então tanto o SUS como as operadoras têm dado prioridade à realização dos exames para os pacientes mais graves. A orientação, então, é que o beneficiário que tenha suspeita de ter contraído a doença busque a sua operadora. Ele deve fazer contato para pedir orientação médica e também pedir orientação de como realizar esse exame, se será uma coleta domiciliar ou se ele deve se dirigir a algum laboratório. Claro que o beneficiário que tiver sintomas graves deve buscar um pronto atendimento em um hospital da rede credenciada do seu plano de saúde. Muito bem. Essa também é uma questão econômica, né? Turismo, economia, lazer, enfim, está tudo misturado. Por falar em economia, nós estamos recebendo aqui o professor Dr. Junialson Vestarbi Cruz. É professor da PUC Paraná e diretor executivo da Província Marista Brasil Centro-Sul.
seja bem-vindo. Obrigado. Eu pronunciei seu nome certo? Sim, sim. Desculpe, muito bem. E agora? E a economia? Aí balançou tudo, né? Como se diz no popular, é um freio de arrumação, né? Sim. O fato é que, como um evento social relevante, que é o coronavírus, ele também atinge o comportamento das pessoas e, por consequência, as suas necessidades e a sua capacidade de trabalho e de produção. Ao atingir esse comportamento, ele atinge de forma direta o que chamamos de economia e mercado. E no centro, no epicentro dessa relação, né, tem que se ressaltar a importância da defesa da vida e da salvaguarda dos seres humanos acima de tudo. Claro. Sim. Professora, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou um conjunto de medidas emergenciais essa semana, né? E, inclusive para a proteção da população mais vulnerável à pandemia do coronavírus, como as pessoas mais velhas. O senhor acha que essas medidas vão ser eficazes, elas são necessárias? Era preciso realmente que se fizesse algo urgente? Sim, com certeza urgente e emergente. É importante ressaltar que necessário elas são, suficientes nós ainda não sabemos. Mas é também importante ressaltar que um mercado e uma sociedade não se faz apenas do papel do Estado. O Estado, sim, como um regulador, o Estado, sim, como um incentivador, tem o seu papel, mas as empresas privadas também têm uma forte necessidade de responder a esse evento. Talvez o mercado, como nós conhecíamos, esteja se reinventando. O senhor quer dizer que a responsabilidade é de todos, não só do Estado nesse momento? Sim. É isso. Não só do Estado, não só das empresas, mas também da decisão das famílias. A orientação, então, é que o lugar mais seguro que se tem hoje é a sua própria casa. No entanto, eu gostaria de falar sobre a necessidade da responsabilidade social das empresas neste momento está sendo clamada pela sociedade. É importante que as empresas percebam, então, o seu papel diante dos seus colaboradores, o seu papel diante dos seus clientes e da sua comunidade. Professor, a gente tem observado até relatos de conhecidos, né, pelas redes sociais. Muita gente está cumprindo o seu papel. Tem gente, então, por exemplo, que não está dispensando a funcionária, a diarista, digamos, um jardineiro, quem presta serviço, está garantindo o pagamento. Mas tem empresas também, particulares, empresas, que estão falando que vão descontar já esses dias, que vão ficar parados. Então, isso sim deve criar um certo pânico, mais inclusive do coronavírus, porque daí se a pessoa está em casa, como que faz, né? Ela não tem recursos, ela não sabe se vai ter um emprego quando voltar. Comer o quê e como, né? Exato. Primeiro, antes até dessa questão de reinvenção de cada um, né? Esse papel da empresa, isso vai ter que ser cobrado, talvez, judicialmente? Como que vai ser feito isso? É importante ressaltar que a economia brasileira ela é feita por aproximadamente 42% de atividade informal. Então, nós estamos falando das equipes de limpeza, nós estamos falando do Uber, nós estamos falando de uma série de atividades que dependem da operação diária das pessoas. Essas pessoas têm uma necessidade clara e de curto prazo de subsistência das suas necessidades mais básicas. Muitos estados, muitos municípios e a própria federação têm feito o seu papel na discussão das contas de luz, de água. As próprias pequenas empresas tiveram recentemente, nessa semana, uma forma alternativa do pagamento dos seus tributos, enfim. Mas essas pessoas precisam, sim, né, de um ato de solidariedade da sua comunidade e, sobretudo, das suas instituições. Eu tenho comentado que é importante as instituições, as empresas perceberem como elas gostarão de ser lembradas quando tudo isso passar. Isso é bem importante mesmo ressaltar. O senhor traz um dado aí interessante que acende de vez aqui a nossa luz amarela, quase a vermelha. Se o setor informal corresponde a mais de 40%, e nós temos quase o dobro disso, do setor de serviços e comércio no país, que, no fundo, é isso que gira a nossa economia. Ao contrário do que muita gente pensa, não é a indústria. E tudo isso está parando. Sim. Serviços, comércio e o informal. É o caos? Ou quase isso? Para falar bem claramente ao nosso telespectador. Eu diria aqui como um recado de esperança e de alegria, de que talvez seja uma grande oportunidade de percebermos que
aquele aquecimento do mercado, tudo tão rápido, tudo tão inovador, tudo tão criativo da forma como conhecíamos, né? Executivos, pais de famílias, enfermeiros, técnicos de enfermagem que tinham 2, 3 empregos para sobreviver, agora têm a oportunidade de estar em casa com seus filhos. Nós podemos perceber isso sobre o copo meio cheio ou meio vazio. Sim. Gosto muito de clamar às pessoas, às empresas, a perceber qual é o recado que Deus está nos dando nesse momento. Deus, dentro da sua providência, percebendo aos empresários, percebendo aos CEOs, aos executivos, aos governantes, qual é a oportunidade que temos de salvaguardar a vida humana, mas, sobretudo, de sermos seres humanos, antes das instituições, antes dos executivos, antes dos gerentes, antes dos supervisores, antes dos vendedores, somos sim seres humanos. E essa talvez seja a principal característica que nos faça, nesse momento que é difícil, tomar as melhores decisões. Eu já percebo também pelas redes sociais, professor, algumas iniciativas desses pequenos empresários. O senhor fala em reinvenção. Tem algumas pessoas, por exemplo, eu já vi a história de uma confeiteira que já está fazendo kits, bolo, pão, para entregar na casa das pessoas, porque ela teve que fechar a loja dela. Usando a criatividade. Usando a criatividade. E o senhor estava falando sobre reinvenção. Em todas as áreas tem que haver essa reinvenção, não é mesmo? Sim. Perceba que, como eu falei, como as empresas e as pessoas gostariam de ser lembradas após esse fato. Isso. Algumas, então, muitos casos de empresas grandes já produzindo álcool em gel em vez dos seus insumos, muitos casos de universidades abrindo seus conteúdos para que as pessoas estudem em casa, muitas editoras abrindo seus livros para que estudem em casa, muitas pequenas redes pequenas de alimentação distribuindo alimentação para a sua comunidade, escolas abrindo para alimentar as crianças que, se estavam em período integral, um dos valores que se procura numa escola é também a alimentação. Tudo isso é uma forma de perceber que o mercado, que comumente tem o costume de competir e se desenvolve por meio dessa competição, agora percebe o atributo da cooperação, de como esse atributo, que não é incomum a muitos, mas é incomum a alguns, como esse atributo pode nos ensinar a uma economia de mercado que justamente é provocada também por um insumo que o próprio Papa Francisco tem promulgado, a chamada economia de Francisco. Professor Júnior, daqui a 2, 3 meses tudo isso vai passar, se Deus quiser. Já dá para mensurar o rombo, economicamente falando, ou é muito cedo ainda? Essas contas estão sendo diárias, né? Então, a conta de hoje é que nós tínhamos uma produção, um crescimento de produção do Brasil há 2 meses atrás de aproximadamente 2,6%. A conta de hoje se aproxima do zero. Mas a conta de hoje é uma projeção com base no que conhecemos até o presente momento. E é importante ressaltar 2 eventos. Um que deve pressionar essa conta para menos, que é o nosso comportamento do passado projetado ao futuro diante de um evento que não se conhece. E outro, que é a pressão para mais, né? A nossa oportunidade de aprendizado como sociedade, como mercado, e aonde essa possibilidade de aprendizado pode nos levar a uma força de produção que estabeleça uma relação contrária nessa conta. Eu quero chamar a atenção do pessoal que está em casa, professor e Adilson, muita gente também divulga, porque as redes sociais, tudo se divulga por lá, da importância de você valorizar o pequeno empreendedor, aquele que está do lado da sua casa. Todo mundo hoje está dando um jeito de entregar, de mandar, então seria o momento mesmo, os pequenos negócios podem até ser beneficiados de uma certa maneira, se você pensar, poxa, eu vou comprar pão de quem está aqui perto da minha casa. O comércio do bairro, né? Vou encomendar um presente daquela artesã que faz. Sim. É um momento também de mudar. Essas talvez sejam as mudanças que nós iremos ter, né? Essas transformações depois que tudo isso terminar, não? E veja que esse era um atributo que nós comentávamos num sentido mais motivacional há pouco tempo. Isso. Agora passa a ser uma necessidade. Necessidade. A economia global. Quem que sai ganhando, quem que sai perdendo, se tem alguém ganhando em tudo isso? Veja, existem muitas teorias da conspiração. Baleias bastante, né? O que é comum no meio da vivência de um evento como esse. O fato é que
as bolsas de valores, que é a principal métrica dessa performance de mercado em todo o mundo, têm performado a muito menor desde o início desse evento. O fato também é que grande parte desse evento e dessa movimentação de capital tem a característica especulativa. E esse tipo de evento justamente fomenta aquele dinheiro que está procurando não um vínculo institucional, não um benefício social, mas sim uma performance do capital por ele mesmo. A tendência é que esse recurso saia de um país e vá para outro, saia de uma companhia e vá para outro, muitas vezes, inclusive, durante o próprio dia. O que faz com que o conceito de qual país ganha ou perde passe a não ter muito sentido, né? Nós estaríamos dizendo, então, quais companhias ou grupo de pessoas estariam atentos a esse movimento e percebendo por meio dele a oportunidade de ganhar dinheiro por meio do capital. Outro mercado são as companhias, as empresas, as universidades que estão procurando ganhar marca, notoriedade, identidade por meio da contribuição social. Então existem, como todo evento complexo, né, a racionalidade limitada nos provoca a perceber dessa forma hoje, né? Mas se você me fizer essa pergunta amanhã, já tem eu posso ter outra resposta. É curioso, o senhor nos faz refletir sobre isso. Daqui a algum tempo a gente vai lembrar dessas empresas que colaboraram, né, que foram humanas, realmente é elas que vão se destacar, porque as pessoas vão lembrar disso. Um papel social fundamental em tudo isso. A empresa que estiver do lado da família durante esse período vai ser a empresa que vai ter a família ao seu lado. Olha só. As empresas que esquecerem dos seus colaboradores, que negligenciarem a sua comunidade, os seus clientes, potencialmente serão julgadas por isso. E eu digo não num sentido teológico ou filosófico, eu digo no sentido da performance. As pessoas irão lembrar quem as ajudou. E também não irão esquecer aquelas que negligenciaram uma ajuda num momento de subsistência. Vale ressaltar esse ponto. Nós estamos falando do descarte de qualquer tipo de consumo ou de futilidade que não seja focado na sobrevivência e no desenvolvimento do ser humano. Mas também vale lembrar, né, que o mundo antes do coronavírus também tinha uma série de disfunções, uma série de características, também muitas delas beirando o colapso. Isso só se soma, é uma conta por enquanto de tragédias que se somam, mas que tem nos levado a perceber, né, a uma realidade com uma clareza que, se não parássemos para ter a atenção de uma forma tão impressionante como essa, talvez nós, como seres humanos, não teríamos essa oportunidade. Professor, para aquela câmera, por gentileza, que mensagem para quem está nos acompanhando agora e que conta todo mês o suado dinheiro para bater no fim do mês e nem sobrar, para empatar. O que fazer num momento como esse, um momento de crise que nós estamos? Vejam, durante o início de toda a gestão de crise, o principal incentivo, né, a principal mensagem é: vamos sobreviver e tudo vai dar certo. Por hora, aproveitem as suas famílias. Por hora, aproveitem para se desenvolver. Por hora, procurem as pessoas e as empresas que irão lhe socorrer. Fique também atento às recomendações do seu município. Os municípios têm comunicado de uma forma bastante intensa as recomendações da sua comunidade. É importante estar atento a isso e, sobretudo, né, salvaguarde a sua família e a sua comunidade. Passado esse tempo, vamos ter novos aprendizados e novos conceitos. Seremos uma sociedade ainda mais forte e, com certeza, seremos um mercado cada vez mais sábio. Mas, se você me permitir, eu gostaria de direcionar também uma mensagem aos enfermeiros, aos médicos, aos caminhoneiros, aos seguranças, às equipes de limpeza dos hospitais, das UPAs, das unidades de saúde, aos comunicadores, né, e a todos os outros profissionais que, ao invés de se acovardar diante deste evento, estão indo em direção à solução, ao combate, à dignidade da morte de alguns e, sobretudo, a salvaguardar a vida de tantos outros. Esses são os nossos super-heróis de hoje.
e merecem ser lembrados hoje e principalmente daqui para frente. Inclusive com aplausos. Exatamente, professor Júnior. Até peço que o senhor continue aqui com a gente, que nesses dias de crise, de tristeza, de apreensão, estão surgindo muitas cenas que emocionam. Uma delas é essa, em relação aos aplausos para os agentes de saúde. Você vai ver agora algumas imagens que estão surgindo de todo o Brasil. Já deve até ter recebido aí no seu WhatsApp aquele convite para aplaudir os agentes de saúde. Recebeu? Dá uma olhada, tem muita gente já atendendo a esse pedido. Muito bom. Emocionante, não é? Vamos aplaudir os agentes de saúde maravilhosos. Esses são os super-heróis. Super-heróis. Muito legal. Esse é nosso respeito. Verdade. Muito obrigado pela sua presença aqui. Enriqueceu bastante a nossa conversa. Muito obrigada, muito obrigada pela inspiração nessa tarde. Para você que está em casa, nós vamos encerrar com as imagens desses aplausos para os agentes de saúde de todo o Brasil, de todo o mundo, e que são os nossos super-heróis nesse momento. Uma ótima tarde para todos. Aproveite bem o seu fim de semana, fiquem todos com Deus. Tchau, gente.